Existem lugares no mundo onde o espaço parece pequeno demais para a quantidade de vidas que abriga. Ruas tomadas por pessoas, mercados que nunca silenciam, rios que cruzam cidades inteiras e um movimento que parece não ter fim. À primeira vista, tudo pode parecer apenas caos, mas basta observar por alguns instantes para perceber que existe uma lógica por trás de toda essa intensidade. Cada rua, cada barco e cada mercado fazem parte da rotina de um país onde mais de 170 milhões de pessoas aprenderam a dividir praticamente o mesmo espaço. Hoje, nossa viagem nos leva até Bangladesh, um dos países mais densamente povoados do planeta e talvez um dos mais incompreendidos também. Existem lugares onde encontrar silêncio é quase impossível, onde cada rua parece pequena demais, cada ônibus sai lotado, cada mercado está cheio e cada metro quadrado parece disputado por alguém. Bangladesh ocupa uma área relativamente pequena. Ainda assim, mais de 170 milhões de pessoas chamam esse lugar de casa. São tantas vidas concentradas em um único território que, em muitos momentos, a sensação é de que o país inteiro está em movimento ao mesmo tempo. Mas isso não aconteceu por acaso. A verdadeira pergunta não é como tantas pessoas vivem aqui. A pergunta é: como Bangladesh chegou até esse ponto? Nenhum país chega a uma situação como essa de um dia para o outro. Bangladesh conquistou sua independência apenas em 1971, depois de uma guerra que destruiu grande parte da sua infraestrutura. O país precisou praticamente recomeçar do zero. Enquanto tentava reconstruir sua economia, a população crescia rapidamente. Milhões de pessoas deixaram o campo em busca de trabalho, transformando cidades como Dhaka em enormes centros urbanos. Mas esse crescimento aconteceu muito mais rápido do que o governo conseguia acompanhar. Novas ruas, hospitais, escolas e sistemas de saneamento simplesmente não cresceram na mesma velocidade. Hoje, mais de 170 milhões de pessoas dividem um território relativamente pequeno. Quando tanta gente vive tão próxima, qualquer problema ganha uma dimensão muito maior. O trânsito para, os hospitais lotam, as enchentes atingem milhões de pessoas ao mesmo tempo. Bangladesh não enfrenta apenas um desafio. Ele convive diariamente com as consequências de décadas de crescimento acelerado. E talvez o maior desses desafios ainda esteja por vir. Em Bangladesh, os desafios raramente aparecem sozinhos. Quando as chuvas chegam e os rios transbordam, o problema vai muito além das enchentes. Em muitas regiões, a água invade ruas, casas e também os sistemas de saneamento. O lixo se mistura à água, doenças se espalham com mais facilidade e milhares de famílias precisam recomeçar praticamente do zero. Nas grandes cidades, a situação muda de cenário, mas não de intensidade. A enorme concentração de pessoas produz toneladas de resíduos todos os dias. Manter ruas, canais e rios limpos se torna uma tarefa gigantesca, principalmente em bairros onde a infraestrutura nunca conseguiu acompanhar o crescimento da população. Enquanto isso, hospitais trabalham sob pressão, o trânsito consome horas da rotina e pequenas dificuldades acabam se transformando em grandes problemas simplesmente porque milhões de pessoas dependem do mesmo espaço. Ainda assim, a vida não para. Na manhã seguinte, mercados voltam a abrir, barcos cruzam os rios novamente e milhões de pessoas seguem trabalhando como se recomeçar fosse apenas mais uma parte da rotina. Talvez o aspecto mais impressionante de Bangladesh não seja a quantidade de problemas que enfrenta, mas a capacidade que seu povo desenvolveu para continuar seguindo em frente apesar deles. Existe um lugar onde essa força pode ser vista com mais clareza do que em qualquer outro: Dhaka.
A capital de Bangladesh não é apenas a maior cidade do país. Ela é o coração que mantém milhões de pessoas em movimento todos os dias. Antes mesmo do amanhecer, suas ruas já estão cheias. Mercados começam a funcionar, riquixás ocupam cada espaço disponível, vendedores montam suas barracas e uma multidão segue para mais um dia de trabalho. Para quem chega pela primeira vez, tudo parece acontecer rápido demais. Mas existe uma lógica por trás desse aparente caos. Cada rua movimentada, cada mercado lotado e cada buzina fazem parte de uma cidade que precisou aprender a funcionar mesmo sob uma pressão que poucas cidades no mundo enfrentam. E, de alguma forma, ela continua funcionando. Existe uma grande chance de que, neste momento, você esteja usando uma peça de roupa produzida em Bangladesh. Todos os dias, milhões de trabalhadores entram em fábricas espalhadas pelo país para produzir roupas que serão enviadas para praticamente todos os continentes. Marcas conhecidas no mundo inteiro fabricam parte de suas coleções aqui. Nas últimas décadas, a indústria têxtil transformou Bangladesh em um dos maiores exportadores de roupas do planeta e se tornou uma das principais fontes de emprego e crescimento econômico do país. Mas esse desenvolvimento também trouxe desafios. A rápida expansão das fábricas colocou pressão sobre cidades, infraestrutura e condições de trabalho, obrigando Bangladesh a enfrentar problemas que ainda fazem parte da sua realidade. Ao mesmo tempo, milhões de famílias passaram a depender diretamente dessa indústria para construir uma vida melhor. Para muitos, essas fábricas representam muito mais do que um emprego. Representam uma oportunidade que poucas décadas atrás simplesmente não existia. E talvez seja justamente esse contraste que melhor define Bangladesh. Um país onde desenvolvimento e dificuldade caminham lado a lado. Depois de conhecer as ruas, as enchentes e o ritmo acelerado de Bangladesh, existe um lado do país que raramente aparece para quem olha apenas suas cidades. Dentro de muitas famílias, tradições continuam tendo um peso enorme na forma como as pessoas vivem. A religião influencia o cotidiano de milhões de habitantes. Ela está presente na maneira de vestir, nas celebrações, nos horários das orações e também nas relações entre homens e mulheres. Em muitas comunidades, principalmente nas áreas rurais, os pais ainda participam ativamente da escolha de quem seus filhos irão se casar. Embora esse costume esteja diminuindo nas grandes cidades, ele continua fazendo parte da realidade de milhares de famílias. Outro desafio é o casamento infantil. Apesar de leis mais rígidas e de uma queda gradual nos últimos anos, Bangladesh ainda está entre os países onde essa prática continua acontecendo, especialmente em regiões mais pobres. Para muitas famílias, casar uma filha cedo ainda é visto como uma forma de garantir segurança financeira ou preservar tradições antigas. Ao mesmo tempo, o país também vive mudanças profundas. O acesso à educação cresce a cada geração. Mais mulheres chegam às universidades e ao mercado de trabalho. E muitos jovens começam a questionar costumes que durante décadas pareciam imutáveis. Bangladesh vive, ao mesmo tempo, entre dois mundos. Um que tenta preservar tradições centenárias, e outro que acredita que algumas delas precisam mudar. Existe um lugar onde todos esses contrastes parecem se encontrar ao mesmo tempo. Nas margens dos grandes rios, mercados começam a funcionar ainda antes do amanhecer. Barcos chegam carregados de peixes, verduras, arroz e especiarias que abastecem milhões de pessoas todos os dias. A culinária de Bangladesh nasceu justamente dessa abundância. O arroz está presente em praticamente todas as refeições, acompanhado por peixes de água doce, lentilhas, legumes e pratos marcados pelo uso intenso de temperos e pimentas.
Em um país tão populoso, alimentar milhões de pessoas diariamente faz parte de uma gigantesca engrenagem que nunca para. Mas basta caminhar alguns metros para perceber que esses mesmos rios escondem uma realidade muito diferente. Grande parte do lixo produzido pelas cidades acaba chegando às suas águas. Em muitas regiões, a falta de saneamento, o descarte irregular de resíduos e o crescimento acelerado das áreas urbanas transformaram rios inteiros em canais de poluição. E existe uma ironia difícil de ignorar. Os mesmos rios que durante séculos sustentaram Bangladesh hoje também carregam toneladas de lixo todos os dias. Parte dessa água faz parte do enorme sistema formado pelo Ganges, pelo Brahmaputra e pelo Meghna, uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. Para milhões de pessoas, esses rios continuam sendo fonte de alimento, transporte e trabalho. Mas eles também carregam um significado muito maior. Para muitos hindus, as águas do Ganges são consideradas sagradas. Milhões de peregrinos acreditam que o rio representa purificação espiritual e renovação da vida, transformando suas margens em um dos lugares mais simbólicos de toda a Ásia. É justamente aí que Bangladesh revela uma de suas maiores contradições. Um lugar onde a mesma água pode representar fé, sustento e esperança, enquanto também sofre diariamente com a poluição causada pelo próprio crescimento humano. Talvez nenhum outro cenário represente tão bem este país. Bangladesh é feito de contrastes, e compreender esses contrastes talvez seja a única forma de realmente compreender o país. Antes de cruzar Bangladesh, essas águas percorrem milhares de quilômetros, carregando uma das histórias mais antigas da Ásia. Na Índia, o rio Ganges é visto por milhões de hindus como um elo entre o mundo terreno e o espiritual. Todos os dias, peregrinos entram em suas águas em busca de purificação, enquanto templos recebem cerimônias que atravessam séculos praticamente sem mudanças. Em cidades como Varanasi, o rio acompanha um dos rituais mais marcantes da religião hindu. Após a cremação, as cinzas são entregues à correnteza como parte da despedida daqueles que partiram, em uma tradição que simboliza o ciclo da vida, da morte e do renascimento. Quando finalmente alcança Bangladesh, esse mesmo rio já carrega não apenas sedimentos e embarcações, mas também uma enorme carga ambiental acumulada ao longo do seu percurso. Resíduos urbanos, esgoto e rejeitos industriais comprometem a qualidade da água em diversos trechos da bacia, afetando ecossistemas e a vida de comunidades que continuam dependendo dela para pescar, cultivar e se locomover. É uma contradição difícil de ignorar. Um dos rios mais reverenciados do planeta também se tornou um dos maiores retratos do impacto humano sobre a natureza. E, mesmo diante dessa realidade, sua corrente continua sustentando a vida de quem vive às suas margens. Depois de conhecer cidades que nunca param e rios cercados por milhões de pessoas, é difícil imaginar que Bangladesh ainda esconda um dos lugares mais selvagens de toda a Ásia. No extremo sul do país fica Sundarbans, a maior floresta contínua de manguezais do planeta, um labirinto de rios estreitos, ilhas e vegetação densa que parece existir em um mundo completamente diferente daquele que vimos até agora. Ali, quem realmente dita as regras não são as pessoas, são as marés. Todos os dias, a água invade e recua, transformando caminhos, alterando a paisagem e obrigando pescadores e moradores a adaptarem toda a sua rotina ao ritmo da natureza. Mas Sundarbans também é conhecido por outro motivo. Essa floresta abriga uma das últimas populações de tigres de Bengala do mundo. Encontrar um deles é extremamente raro, mas sua presença é suficiente para lembrar que, naquele lugar, o ser humano deixou de ocupar o topo da cadeia.
Mesmo assim, nem esse refúgio escapou dos desafios que cercam Bangladesh. O avanço do nível do mar, a erosão e as mudanças climáticas ameaçam lentamente uma floresta que protege milhões de pessoas das tempestades vindas do Oceano Índico. Talvez Sundarbans seja o último lembrete de que Bangladesh nunca foi apenas um país de cidades lotadas, fábricas e enchentes. Antes de tudo, ele também pertence à natureza. É curioso perceber que Bangladesh costuma ser lembrado pelos seus problemas, mas nenhum deles, sozinho, consegue explicar este país, porque por trás do trânsito, das enchentes, das fábricas e das multidões, existe uma sociedade que continua mudando todos os dias. Talvez Bangladesh nunca deixe de enfrentar grandes desafios, mas também nunca deixou de seguir em frente. E talvez seja justamente por isso que conhecer um lugar de verdade seja tão diferente de apenas ouvir falar sobre ele. Nos encontramos no próximo destino. Existem centenas de histórias como essa espalhadas pelo mundo. Inscreva-se no canal e viaje conosco nos próximos vídeos.